Você já começou uma dieta e desistiu alguns dias depois porque não aguentava de tanta fome e tanta privação? Se você acha que para perder peso você precisa passar fome, você está fazendo errado. No vídeo de hoje eu vou te explicar por que a fome excessiva pode te fazer ganhar peso ao invés de perder peso. E eu vou te contar que é preciso passar fome para perder peso. Oi, eu sou Ana Moura, nutricionista. Seja bem-vinda de volta ao canal. Aqui você vai encontrar muitos conteúdos sobre alimentação, nutrição e comportamento alimentar. Primeiro a gente precisa definir o que é o déficit calórico. Déficit calórico é quando o total de calorias que você consome em um dia é menor do que as calorias que o seu corpo precisa para se manter funcionando. Ou seja, você ingere menos e você gasta mais. Aí, quando a ingestão calórica é menor que o gasto de energia, o corpo ele precisa recorrer a algumas reservas armazenadas, principalmente as gorduras, para conseguir ter uma fonte de energia. Isso leva à diminuição das reservas de gordura e levando também a uma possível perda de peso. Então, de forma fisiológica, o déficit calórico ele é uma estratégia controlada e saudável para te ajudar na perda de peso. Já a privação de alimentos é o oposto. É quando o corpo ele atinge níveis tão perigosos de privação que o corpo não tem o mínimo para se manter em funcionamento. Fazendo aqui um comparativo, o déficit é quando você tira da poupança. E a privação é como se a empresa decretasse falência e fechasse as portas. Acabou. Quando você entra em uma privação, o seu corpo não entende que você quer emagrecer. Ele acaba entrando em uma crise de sobrevivência. O seu metabolismo ele vai desacelerar drasticamente para poder manter o pouco de energia que você tem. O corpo começa a desligar mesmo das suas funções vitais. Existem casos que até ocorre a ausência da menstruação e o seu cabelo começa a cair e a unha começa a quebrar. Em situações muito extremas, é difícil para o corpo obter energia das gorduras. Então, ele acaba usando a energia do tecido muscular, das proteínas, para se manter em funcionamento. E assim, a pessoa acaba perdendo músculos. Além disso, a privação severa é um dos principais gatilhos dos transtornos alimentares e de outros problemas de saúde mental. O seu cérebro ele fica tão fixado em se alimentar que você pensa em comida o tempo todo. A falta de glicose ela causa no seu cérebro confusão mental, dificuldade de concentração e irritação. Quando você fica o dia todo se privando, se restringindo, chega ali de tarde, o seu corpo não aguenta mais passar fome e você acaba comendo o que encontra pela frente. Nesses casos, ocorrem o exagero e até mesmo a compulsão alimentar. Inclusive, eu já fiz aqui no canal um vídeo em que eu conto os perigos das dietas restritivas. Depois você vai lá dar uma olhada nesse vídeo que ele explica bem detalhado essa parte, para você entender melhor o que eu estou falando. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a diferença entre fome física e a fome emocional. A fome física é aquela que serve para atender às necessidades do seu corpo. O seu estômago ele dá sinais, ou seja, a sua barriga ronca.
Você fica pensando e considerando as opções de comida que você tem. Além disso, você sente uma baixa de energia e essa fome ela vai crescendo aos poucos. Algum tempo se passou desde a sua última refeição e a comida ela te sacia, te satisfaz. Já na fome emocional, você sente vontade de comer a partir das suas emoções e não do seu corpo. Você sente uma ausência dos seus sinais físicos, como a barriga roncando. E você tem alguns desejos específicos, como por exemplo o chocolate. Comer alguma coisa te parece a melhor ou a única opção. E não se passou tanto tempo assim desde a última refeição. Você busca algo que você nem sabe o que é e você anda pela cozinha. Você sente a urgência e a necessidade de volume. E essa comida, ela não te sacia e não te satisfaz totalmente. Quando você está com fome mesmo, aquela fome física, você come qualquer coisa, como uma maçã, por exemplo. Então é importante que a gente saiba diferenciar o que é a fome física, aquela que o meu estômago vai roncar, que eu vou sentir uma queda de energia, eu tô com fome mesmo, eu comeria qualquer coisa. Comeria desde uma maçã, um brócolis, arroz e feijão, essa é a fome física. E a fome emocional é quando você está com vontade de comer alguma coisa, como por exemplo um chocolate, um bombom, um bolo favorito que você gosta. Essa seria a fome emocional. Aumentar a saciedade é uma das estratégias que podem ser usadas para perda de peso. Como sempre em quase todos os vídeos, eu vou te trazer algumas estratégias que você pode usar para poder aumentar a sua saciedade. Assim você vai demorar mais tempo para sentir fome. A primeira é comer alimentos fontes de proteínas. Alguns alimentos fontes de proteína, como as carnes vermelhas, o frango, o ovo, o leite, o queijo, os iogurtes, eles demoram mais tempo para serem digeridos. E eles ajudam a controlar a grelina, que é o hormônio da fome. Então, nas principais refeições, procure incluir sempre uma fonte de proteína para te dar mais saciedade. Outra estratégia que você pode usar é consumir alimentos com fibras. Os vegetais folhosos, como a alface, a chicória, a rúcula e os legumes em geral, eles são fontes de fibras. Eles ocupam bastante espaço no estômago e eles têm poucas calorias. As fibras desses alimentos, elas ajudam a aumentar a saciedade, porque os alimentos eles ficam mais tempo no estômago, então eles demoram mais para serem digeridos. Isso faz com que você demore mais tempo para sentir fome de novo. E também tem outros alimentos que podem te ajudar nessa questão, como os alimentos com as gorduras boas, que a gente fala. Esses alimentos são o azeite, o abacate e as oleaginosas. Nessas nós temos as castanhas, as amêndoas, o amendoim, as nozes. Todos esses alimentos são fontes de gorduras boas. Esses alimentos também retardam o esvaziamento do seu estômago, ou seja, a comida fica mais tempo lá dentro do seu estômago digerindo. E a fome demora mais para aparecer, assim como os alimentos com fibras. Mas esses alimentos fontes de gordura, eles são calóricos, então você tem que consumir eles com moderação. Além dessas estratégias que eu falei da saciedade, tem algumas outras que podem te ajudar, como a hidratação. Eu já falei sobre isso e sempre vou falar em todo vídeo que eu tiver oportunidade. A água é muito importante. Você não tem como escapar, você precisa beber água, principalmente no processo de emagrecimento. Porque o seu cérebro, muitas vezes, ele não sabe diferenciar quando você está com fome e quando você está com sede. Ele confunde esses dois sinais. Tem uma parte do seu cérebro que, dependendo do seu nível de desidratação, ela não vai saber distinguir
e falar se você está com fome ou se você está com sede. E também pode acontecer de você estar com sede e o seu cérebro te mandar um sinal de fome. Essa é uma tentativa desesperada do seu cérebro de obter água através da comida. E isso pode acontecer se você não tiver o hábito de beber água com frequência. Então, eu vou falar aqui de novo: beba água. E o mais importante, não pule refeições. Faça de 4 a 6 refeições por dia. Então, faça o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. Se você quiser, você pode incluir o lanche da manhã e a ceia antes de dormir. Procure também comer saboreando os alimentos, ouvindo o seu corpo e os seus sinais de fome e saciedade. Coma por prazer e evite as dietas restritivas, porque elas não funcionam e não ajudam na perda de peso. Eu falo isso em quase todo vídeo. Evite rotular os alimentos como bons ou ruins, vilão ou mocinho. Evite também chamar os alimentos de engordativos ou emagrecedores, saudáveis e não saudáveis, permitidos e proibidos. E também não julgue os alimentos como tentação, pecado, gordice e bomba calórica. Tudo isso só vai piorar a sua relação com a comida. Procure também fazer uma atividade física que você gosta, que te traga prazer, que te traga bem-estar, te faça relaxar. Não uma atividade só para você gastar as calorias. Se o seu desejo é a perda de peso, primeiro você precisa focar na mudança do seu comportamento alimentar e do seu estilo de vida como um todo. A transformação do seu peso e do seu corpo vai vir somente após esses novos comportamentos se tornarem hábitos e permanecerem por um longo tempo. E a minha mensagem final é: ao invés de você focar na quantidade dos alimentos que você vai comer, foque na qualidade da sua alimentação. Ao invés de excluir os alimentos, procure incluir os alimentos e deixar a sua alimentação cada vez mais colorida e variada. Nutrição é sobre nutrir e não subtrair até não sobrar nada. Se você chegou até aqui, eu queria pedir muito para você se inscrever no canal e deixar o seu like. Seu apoio vai me motivar a continuar trazendo os vídeos e vai ajudar para que o canal atinja cada vez mais pessoas. E se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que você gosta e que precisa de saber tudo isso que eu trouxe hoje. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.